Oi, irmãos e irmãs que estão me ouvindo e assistindo. Eu trouxe mais um estudo da Palavra do Senhor e tem por tema perseverança. Eu tenho ouvido muitas pessoas comentarem que a pessoa perde a salvação. Então, eu trouxe esse estudo para vermos alguns versículos sobre perseverança na Palavra do Senhor. Perseverar em Jesus Cristo. Então, eu vou ler bem aqui Mateus, capítulo 24, o verso 13, que diz assim: Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Quem disse essas palavras foi Jesus. Agora eu quero fazer uma pergunta. Quem realmente perseverará até o fim na palavra do Senhor? Quem realmente é essa pessoa que vai perseverar? Então, nós veremos algumas coisas, as pessoas que perseverarão até o fim de suas vidas na palavra do Senhor. Primeiro, são os lavados e remidos pelo sangue de Jesus e receberam o selo de Deus, Receberam a marca, que é o Espírito Santo. Então, vamos ler bem aqui em Romanos. Eu vou ler bem aqui em Romanos. Se os irmãos quiserem ler também, podem e devem acompanhar, Romanos, capítulo 8, os versos do 9 ao 11. Diz assim: Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito, que em vós habita. Então, os que perseveram até o fim em Jesus, na palavra de Deus, são aqueles que são lavados, remidos e pelo sangue de Jesus e que receberam a marca, receberam o selo de Deus, o selo da promessa, que é o Espírito Santo de Deus. Então, nós vamos ler ainda o versículo 16 de Romanos 8, que diz assim: O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Então, é uma confirmação. Os filhos de Deus, eles têm esse selo, eles têm esta marca, que é o Espírito Santo de Deus. Então, a pessoa que não tem o Espírito Santo de Deus, então ele não persevera na palavra de Deus, ele não persevera na fé em Cristo Jesus. Ele não continua firme, porque quem só continua firme em Jesus é quem tem Jesus, porque quem não tem, quem não recebeu Jesus como Salvador, não tem o Espírito Santo. E quem não tem o Espírito Santo não permanece firme. Ainda vou ler aqui em 1 João, no capítulo 4. 1 João 4,
capítulo 1 João, capítulo 4, e os versos do 13 ao 15. Diz assim, capítulo 4, do 13 ao 15, que diz assim: Nisso conhecemos que permanecemos nele, e ele em nós, em que nos deu do seu Espírito. Então, para permanecermos em Jesus, para permanecermos no caminho de Deus, na palavra de Jesus, precisamos ter o Espírito Santo. E só recebe o Espírito Santo de Deus quem crê em Jesus como seu único e suficiente Salvador. O versículo 14: E nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Então, quem permanece firme na palavra de Jesus, quem permanece em Jesus Cristo, quem permanece na fé em Jesus, no caminho de Deus, aqueles que já foram lavados e remidos pelo sangue de Jesus, aqueles que já receberam o selo, da promessa, aqueles que já foram marcados com o Espírito Santo, aqueles que têm o Espírito Santo. Então, quem não tem o Espírito Santo não permanece, não persevera. Então, perseverar é a mesma coisa que permanecer. Então, para a pessoa perseverar ou permanecer em Jesus, precisa ter feito isto na sua vida, que é receber Jesus como Salvador. Quando recebe Jesus, é lavado. O sangue de Jesus é quem nos lava, é quem nos purifica. Então, é quem nos redime, de todos os pecados. E quando isto acontece, essa limpeza dentro do nosso coração, do nosso ser, do nosso espírito, então o Espírito Santo vem morar em nossos corações, vem morar dentro de nós. Então, podemos perseverar, podemos permanecer firmes em Jesus. Ainda vou ler já li, 1 João 4. Então, são estas pessoas que permanecem firmes, certo? Então, muitas pessoas, eu já ouvi até pregação de pastor dizendo que Judas, ele perdeu a salvação, porque Judas tirou a sua própria vida. Vamos ver o que é que Jesus diz sobre João. Aqui em João, no Evangelho de João, no capítulo João 6, no Evangelho de João, no capítulo 6, nos versos de 70 a 71. Replicou-lhes Jesus: Não vos escolhi eu em número de 12? Contudo, um de vós é diabo. Referia-se ele a Judas, filho de Simão Iscariotes, porque era quem estava para traí-lo, sendo um dos 12. Então, Jesus escolheu 12 apóstolos. E estes apóstolos eram para levar a mensagem de Jesus, continuar o ministério de evangelização, de pregação da palavra. Judas, ele também foi escolhido. Só que Judas, ele não era de Deus. Ele não cria em Jesus como Salvador. Ele não recebeu Jesus em seu coração. Mas ele estava ali no grupo, fazendo parte dos discípulos e apóstolos. Mas Jesus mesmo diz que ele era um diabo. Quer dizer, ele não era
do povo de Deus, ele não fazia parte do povo de Deus, ele não cria em Jesus, apesar de estar ali naquele meio. Então, nem todos, irmãos, que dizem que aceitaram Jesus, que dizem que são salvos, eles realmente são salvos. E essas pessoas não perseveram. Tem um versículo que diz que os injustos, que os incrédulos não perseveram, não permanecem na congregação dos justos. Então, essas pessoas, elas não têm o selo, não têm o carimbo, não têm a marca de Deus, que é o Espírito Santo. Muitas pessoas acham que pode perder a salvação e acham até que Judas perdeu. Nós vemos aqui Jesus dizendo que ele era um diabo. Com outras palavras, ele não era filho de Deus. Ele estava no meio dos filhos de Deus. Foi escolhido para estar ali naquele grupo dos apóstolos, mas ele não era um filho de Deus, porque ele não creu em Jesus. Vamos ler ainda também. Então, esse ensinamento de que a pessoa perde a salvação é um ensinamento muito sério, porque as pessoas que acreditam nisso não têm paz, não têm essa fé verdadeira, porque estão sempre com medo de perder a salvação. Eles procuram fazer algo para permanecerem salvos. E só lá em Efésios 2:8 diz, 2:8 e 9 diz: porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Então, esta salvação não depende de nenhum ato da minha parte. Eu não posso fazer nada para adquirir esta salvação ou continuar com esta salvação. Essa salvação é pela graça de Deus. É mediante a minha fé em Jesus Cristo, mediante a minha fé no sacrifício que Jesus fez por mim lá na cruz. Então, quando eu creio verdadeiramente no sacrifício que Jesus fez por mim, dando a sua vida, morrendo crucificado, derramando todo o seu sangue para lavar os meus pecados e os seus pecados, e o pecado de todos aqueles que creem nele. Então, assim eu sou salva. Eu não posso fazer nada para permanecer salvo, porque Jesus já deu a salvação. Ele já deu a cada um. Vou ler aqui em 1 João, se os irmãos quiserem ler comigo. É 1 João, capítulo 5, primeira epístola de João, no capítulo 5, 1 João 5, capítulo 5, os versos do 11 ao 13, que diz assim, 1 João 11 ao 13. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Estas coisas vos escrevi a fim de sabeis que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. Então, todos que creem em Jesus, que é o Filho de Deus, têm a vida eterna. Estas coisas vos escrevi a fim de saberdes que tendes a vida eterna. Todo que crê em Jesus verdadeiramente, nós já vimos em Hebreus capítulo 11, versículo 1, que diz que fé é certeza, fé é convicção. Então, você pode ir lá e você vai ler o versículo todinho. Então, se você tem essa fé verdadeira, essa certeza
de que você é salvo, porque você acredita, você tem fé na palavra de Jesus, no que Jesus está dizendo, então você tem a vida eterna. Então Jesus, ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então Jesus é esta vida eterna. E ele só dá essa vida eterna para quem crê verdadeiramente nele. Em Apocalipse, capítulo 13, eu vou ler bem aqui também rapidinho. Apocalipse 13, capítulo 13, os versos 16 e 17 diz assim: a todos, os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faze que lhes seja dado certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Então, nós vemos aqui que a besta, no tempo que o anticristo estiver reinando, né, aqui na terra, quando Jesus levar a igreja dele para o céu, então ele vai marcar aqueles que acreditarem nele, aqueles que quiserem servir a ele, aqueles que quiserem morrer por ele. E quando a pessoa é marcado pelo número da besta, essa pessoa não pode mais ter salvação em Cristo, porque esta pessoa não tem mais direito. Se os filhos do diabo, que são marcados pela besta, não têm mais direito à salvação, porque que os que são marcados por Jesus perde a salvação. Não tem esse negócio de perder salvação. Quem é salvo em Cristo são aqueles que crêem verdadeiramente em Jesus. Então, os que permanecem em Cristo, os que perseveram verdadeiramente na palavra de Jesus em Cristo, são aqueles que são lavados, redimidos e que receberam a marca, né, o selo, que é o Espírito Santo em suas vidas. E Deus não dá o Espírito Santo e depois tira da pessoa. Então, nós vamos ver também em 1 Pedro, no capítulo 2, 1 Pedro 2, se os irmãos quiserem acompanhar também, lá em 1ª Epístola de Pedro, no capítulo 2. Pedro 2, versículo 9. 1 Pedro 2, 9 diz assim: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, quando nós somos marcados pela palavra, pelo Espírito Santo, então nós passamos a ser propriedade exclusiva de Deus. Então, e nós somos marcados pelo Espírito Santo quando recebemos Jesus como nosso único e suficiente Salvador. E ninguém que tenha a marca de Deus na sua vida, no seu espírito, vai perder esta marca. Nunca, nunca, nunca perde. Então, não devemos ter medo. Então, mas nós podemos... Satanás, ele sabe que não pode mais tocar na vida daqueles que já têm
Jesus como seu Salvador, que já tem essa marca. Mas Satanás, ele não pode tocar no nosso espírito. Ele não pode tirar a nossa salvação. Mas ele quer tirar a nossa comunhão com Deus. E por isso ele vai tentar nos tirar a visão das coisas de Deus. Ele vai tentar nos levar a pecar, porque o pecado é quem tira esta comunhão entre o Filho de Deus e seu Deus. Então, o diabo, ele sabe que nós não perdemos a salvação, mas ele sabe que nós podemos perder a comunhão com Deus. E ele vai nos atrair, tentar nos atrair a cometer pecado, seja que pecado for. Muitas vezes ficar com raiva de alguém, muitas vezes falar mal da pessoa, muitas vezes brigar com uma pessoa, ou trair o marido, trair a mulher, etc. Ele sempre vai levar a gente se distrair, né, com as coisas do mundo, com a carne. Quando isto acontecer, se acontecer, então nós devemos fazer como Deus aconselhou Caim. Vamos ver lá em Gênesis, no capítulo 4 e o verso 6, que diz assim, capítulo 4, verso 6. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Versículo 7. Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Então, Deus aqui dá um conselho a Caim. Ele diz que Caim, porque Caim estava querendo matar o seu irmão. Ele tinha esse desejo no coração, ele estava planejando. Então, Deus chegou para ele e disse: se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. Meu irmão, Satanás, ele está na porta do nosso pensamento. É no pensamento que ele entra, é nos olhos, é na maneira de falar. Então, muitas vezes, o diabo ele bota alguma coisa para a gente ver que vai nos distrair a pecar, ao pecado. Muitas vezes ele bota algo na nossa mente, vai trabalhando na mente. Então, Satanás aqui começou a trabalhar na mente de Caim. E Deus deu um conselho. Então, ele diz: se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. Por quê? Porque quando nós estamos pensando em fazer alguma coisa errada, se continuarmos, com certeza iremos praticar. E Deus, ele não quer isso. Então, Deus diz: o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti. Então, o pecado, o desejo do pecado é sempre contra a pessoa. E nós que já temos Jesus devemos ter muito cuidado, porque o nosso corpo, a nossa carne tem esses desejos malignos, pecaminosos de fazer as coisas erradas. Mas Deus diz bem aqui para Caim: a ti cumpre dominá-lo. Então, nós ainda estamos nesta carne. Nós ainda estamos neste corpo pecaminoso, este corpo que ainda tem vontade de fazer as coisas erradas. Mas como Deus dá o conselho bem aqui para Caim: a ti cumpre dominá-lo. A Bíblia lá no Novo Testamento fala do fruto do Espírito, que um deles é domínio próprio. É o que Deus está dizendo aqui para Caim: a ti cumpre dominá-lo. Então, nós devemos dominar todo o mau pensamento, todo o mau desejo,
toda visão ruim, que é aquela que você vê e malda, você, desculpe, então que você deseja, né, mal para alguém ou qualquer outra coisa. Então, devemos ter cuidado com as armadilhas de Satanás. Ninguém mais que já recebeu Jesus perde a salvação, mas perde a comunhão com Deus. E Satanás, ele quer nos distrair para pecarmos, para perdermos esta comunhão. Então, devemos estar vigilantes. Então, a Bíblia diz lá no Novo Testamento, um dos apóstolos, aquele que está em pé, cuide para que não caia. Então, não devemos ter cuidado para não cair no pecado, né? Para não perdermos a comunhão com Jesus. Nunca há salvação, porque quem tem a salvação não perde mais, mas perdemos a comunhão. Em 1 João 1,9, nos diz se por acaso, cairmos na tentação de Satanás e pecarmos, lá em 1 João diz o seguinte, 1 João 1, 9 e 10, diz assim, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Então, nós ainda somos pecadores. Nós somos salvos, redimidos, lavados, mas ainda sujeitos ao pecado. Mas se por acaso cairmos na tentação de Satanás e pecarmos, então Jesus está dizendo aqui na palavra de Deus está dizendo, né? Se confessar nossos pecados, ele, Jesus, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Então Jesus, ele morreu na cruz, foi para perdoar os nossos pecados. E quando nós reconhecemos que pecamos, que fomos desobedientes à palavra de Jesus e confessamos e pedimos perdão, então Jesus nos perdoa e nos lava, né? E se dissermos que não pecamos, que não somos mais pecadores, então nós estamos dizendo que Jesus é mentiroso, porque nós somos pecadores. Se eu digo que não peco mais, eu já estou mentindo, porque ainda vivo nesta carne, e esta carne é pecaminosa. Enquanto eu viver neste corpo, este corpo será de pecado. Então, mas, né, no decorrer da nossa caminhada com Jesus, as nossas ações vão mudando. Então, nós vamos nos aproximando mais de Jesus e abandonando o pecado. Então, a segunda coisa que uma pessoa faz para permanecer ou perseverar em Jesus são os que colocam Deus em primeiro lugar em suas vidas. As pessoas, né, que perseveram na palavra de Jesus. Então, a segunda coisa que elas fazem, elas colocam Deus em primeiro lugar em suas vidas. Então, a pessoa que diz que é de Deus, que é lavado, que tem o selo, que tem o Espírito Santo, mas não coloca Deus em primeiro lugar em suas vidas, então a gente pode até desconfiar, né? Como é que eu sou salva, lavada pelo sangue de Jesus e tenho o Espírito Santo, mas Deus não é prioridade na minha vida? Tem alguma coisa errada, né? Então, em Daniel 1:8, fala lá que Daniel, ele não quis comer
da comida do Nabucodonosor, não é? Do rei Nabucodonosor, porque era sacrificada a ídolos. Nem Daniel, nem os amigos dele quiseram comer aquelas coisas, porque Daniel, ele queria servir somente o seu Deus, o único Deus verdadeiro, né? O Deus dos deuses, e também aos seus amigos, né? Daniel, ele foi um homem fiel. Os amigos de Daniel também foram jogados na fornalha, mas eles não desistiram, eles não negaram Deus, eles permaneceram, eles perseveraram em servir a Deus, em ser fiel. Então, aquele que realmente persevera até o fim na palavra de Deus, até o fim dos seus dias, que persevera na palavra de Deus, são aqueles que são lavados e remidos pelo sangue de Jesus, receberam o Espírito Santo em suas vidas e também colocam Deus em primeiro lugar em suas vidas. Vou ler aqui Salmo 1:1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Bem-aventurado este homem. Então, este homem é o homem que está perseverando na palavra de Deus, no caminho de Deus, em Jesus. Você está fazendo isso? Será que você tem feito isso, tem perseverado no caminho de Jesus, diante das provações? Nós somos provados todo momento da nossa vida. Mas isto não significa que eu vou abandonar o meu Deus. Porque as provações são boas. Elas nos fazem crescer, amadurecer, ficar firme, confiante mais em Deus. As provações servem para o nosso amadurecimento em Cristo e passamos a ver como Ele cuida de nós. Então, a terceira coisa, são aqueles que têm prazer de estudar, meditar e obedecer a palavra de Deus. Então, as pessoas que perseveram na palavra de Deus são aqueles que estudam, têm prazer de estudar, meditar, obedecer a palavra de Jesus. Aí, o Salmo, vou ler bem aqui o Salmo que nós acabamos de ler, o Salmo 1 e o versículo 2. Já li o Salmo 1, agora vou ler o versículo 2. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Então, a pessoa que realmente persevera, permanece na palavra de Deus, ele tem o prazer de estar estudando a palavra de Deus, de estar meditando na palavra de Deus, de estar obedecendo esta palavra, né? Ainda João, o Evangelho de João, no capítulo 15, João 15, o 9 e o 10. João capítulo 15, verso 9 e 10 diz assim: Como o Pai me amou, também eu vos amei, permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, e no seu amor permaneço. Então, aquela pessoa que permanece na palavra de Deus, de Jesus, são aquelas que têm prazer, alegria de estudar, não só estudar, mas meditar e obedecer a palavra de Jesus.
essa pessoa, a cada dia, vai crescendo mais no conhecimento de Deus. E o que ela quer fazer é somente obedecer a Deus. Vamos ver lá ainda em 1 João, no capítulo 3, 1 João 3, os versos 9, 6 e 9. Diz assim, no versículo 6. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu, nem o conheceu. Versículo 9. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Então, aquele que permanece, persevera na palavra de Deus, é aquele que estuda, tem o prazer de estudar, meditar e obedecer, né? Obedecer a palavra de Deus, né? No versículo 9 eu leio mais uma vez. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Então, quem tem prazer de pecar, de andar no pecado, são os filhos do diabo. Esses pecam e têm prazer. Eles têm prazer de matar, eles têm prazer de roubar, eles têm prazer de adulterar, eles têm prazer no pecado. Os filhos de Deus, nós, os filhos de Deus, até caímos de vez em quando, até escorregamos no pecado, mas não temos prazer, não temos alegria. E imediatamente corremos para os braços de Jesus pedindo perdão, arrependido do nosso pecado. Então, devemos pensar, eu realmente tenho prazer em fazer o mal? Eu tenho alegria no pecado? Se você tem este prazer, você precisa aceitar Jesus. Porque se você mesmo estando na igreja, não vai permanecer no caminho de Deus, porque você não está no caminho de Deus. Então, a quarta coisa, são aqueles que dão frutos para o reino de Deus. Vamos ver aí Salmo 1 e 3 e João 15, 8. Salmo 1, 3 diz assim: Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha. Então, o Filho de Deus, aquele que já tem Jesus como Salvador, que tem o Espírito Santo como selo, que é selado, que recebeu essa marca, que é o Espírito Santo em sua vida, então ele tem prazer em dar frutos. Ele quer que o reino de Deus cresça. Vamos ver João, o Evangelho de João, capítulo 15 e o verso 8. João 15, 8 diz assim: Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Então, o verdadeiro Filho de Deus, ele tem prazer, alegria, satisfação em dar frutos, né, para o reino de Deus. Então, essa pessoa se alegra quando as almas estão sendo salvas. Então, ela se alegra e ela contribui com suas ofertas, contribui com as suas orações para o reino de Deus e contribui com o evangelismo, porque ela também evangeliza.
porque Jesus mesmo nos deu essa ordem, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então, essa pessoa tem esse prazer, essa alegria de estar frutificando, vendo as almas sendo salvas. Então, você, meu irmão, você tem certeza que é salvo? Você tem o selo de Deus na sua vida? Você tem o Espírito Santo? Você já foi lavado e remido pelo sangue do Cordeiro? Se você já foi, você nunca perderá a salvação. Não deve ter medo, não deve temer. Deve continuar firme, lutando contra Satanás, porque ele quer tirar a sua comunhão com Deus. Ele quer tirar a minha comunhão com Deus. Ele quer tirar a comunhão dos filhos de Deus com Deus. Ele quer que a gente peque, mas não devemos fazer o que ele manda. Devemos fazer o que Jesus nos manda, que é obedecer a palavra dele. E dominar os pensamentos, dominar as vontades, dominar as nossas ações ruins. Você que me ouviu e entendeu, você que está me ouvindo e entendeu, está entendendo esta mensagem da palavra de Jesus e ainda não convidou Jesus para entrar no seu coração. Se você entendeu e quer aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador e ser selado pelo Espírito de Deus na sua vida, que esse Espírito venha morar na sua vida, você quer fazer, entregar o seu coração a Jesus agora, fazer esta decisão, eu vou orar. E se você quiser, você ore comigo. Depois você procura uma denominação, uma igreja evangélica que realmente pregue a palavra de Jesus. Então eu vou orar com você. Pai, eu entrego o meu coração em tuas mãos, a minha vida. Eu te peço que me salve, que Jesus venha me lavar com o seu sangue, lavar os meus pecados, e que o teu Espírito venha habitar na minha vida. Eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, que tu venhas fazer morada dentro de mim. Em nome de Jesus, eu te peço. Amém. Obrigado pela atenção de vocês. E eu peço que vocês compartilhem esta mensagem com os seus amigos, com os seus irmãos, com os seus parentes, e assim você estará contribuindo para a evangelização da palavra do Senhor. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Amém.